recursividade, né? Então, conforme eu falei para vocês, eu sou o professor Robson Soares Silva. O meu e-mail é robson.soares@ufms.br. Aqui tem minhas redes sociais, tá? @Robson_Soares_Silva e mapasmentais.tecnologias. E no Facebook eu tenho Robson Soares e também estou criando a conta Mapas Mentais e Tecnologias. Eu trabalho bastante com mapas mentais. Depois a gente vai estar desenvolvendo algumas coisas, eu vou estar apresentando para vocês esse conceito, essa metodologia, e a gente vai estar aplicando em algumas atividades também aqui na disciplina. Caso vocês tenham um Instagram, vocês podem me seguir lá no Robson Soares Silva, né, com underline entre os sobrenomes, e também o mapasmentais.tecnologias. Eu tenho lá alguns exemplos também que eu já disponibilizo, e vão ajudar mais para frente também algumas atividades da gente. Então, pessoal, ó, o que é recursividade, né, ou recursão? É quando uma função chama a ela mesma. Em uma função recursiva, cada chamada é criada na memória uma nova ocorrência da função, com comandos e variáveis isolados das ocorrências anteriores. Então, a referência que eu trouxe para vocês é o site linguagemc.com.br/recursividade em C. Esse link aqui, ele tem esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês. É um site muito bom. Até vou colocar o link aqui para vocês no chat. Então, basicamente, é quando uma função chama ela mesma. Então, a função, pessoal, ela é executada até que todas as ocorrências tenham sido resolvidas. Porém, um problema que surge ao usar a recursividade é como fazê-la parar. Então, esse é um caso clássico, sabe, pessoal? Às vezes a gente faz uma função recursiva e não tem a situação de parada, o critério de parada. Aí, caso o programador não tenha cuidado, é fácil cair num loop infinito recursivo, o qual pode, inclusive, esgotar a memória do computador, porque ele vai alocando, chamando, sem fim, né? Ele vai alocando memória e dá um estouro de pilha. E toda recursividade é composta por um caso base e pelas chamadas recursivas. O caso base é o caso mais simples, é usada uma condição em que se resolve o problema com facilidade. Já as chamadas recursivas procuram simplificar o problema de tal forma que convergem para o caso base. Vantagens e desvantagens, hein, pessoal? Olha aqui, ó. A vantagem é que ele torna a escrita do código mais simples e elegante, tornando-o fácil de entender e de manter, né? A desvantagem, ou as desvantagens, é quando o loop recursivo é muito grande. É consumida muita memória nas chamadas a diversos níveis de recursão, pois cada chamada recursiva aloca memória para os parâmetros, variáveis locais e de controle. Em muitos casos, uma solução iterativa gasta menos memória e torna-se mais eficiente em termos de performance do que usar recursão. O exemplo clássico é fatorial, o cálculo do fatorial. Então, a gente vai ver o cálculo do fatorial, né? Ele é aquele caso clássico, né? O fatorial de um número. Ele é quando você tem um caso em que você, por exemplo, o cálculo do... Deixa eu abrir o quadrinho aqui para ver se eu apresento para vocês. Isso. Aqui, fatorial. Por exemplo, se eu coloco aqui 3 fatorial, é representado por esse símbolo de exclamação, é igual a 3 vezes 2 vezes 1.
Tá? É um problema matemático e é um problema que tem uma solução recursiva que é muito utilizado como primeiro exemplo. Ah, e se for 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se for 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o resultado aqui de 3 fatorial é 6. E de 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se a gente fizer aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, né? Então, o resultado desse aqui é 120. Nada mais é que o 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, e assim vai por diante, né? Então, ele tem uma característica recursiva. Então, aqui, ó, eu fiz um exemplo, né? Que calcula o fatorial de um número sem recursividade. Aqui, ó, eu tenho aqui a função principal, int main, onde ela declara o int num, num recebe inicialmente 5. E aí é feito um printf para mostrar o valor do fatorial desse número, né, 5. E qual é o resultado? O resultado é o retorno da chamada de uma função chamada fatorial sem rec, sem recursão, passando o 5 como parâmetro. Aí ele chama essa função, fatorial sem rec, recebe o 5 aqui na variável num, e aí, se o num fosse 0, retornaria 1, por quê? 0 fatorial é 1. Se não, ó, o que a gente faz aqui? Faz um loop para i de 5. Enquanto i for maior que 1, faz, ó, 5 vezes 1, dá 5. Depois, 5 vezes 4, dá 20. Vem para cá. Depois, 20 vezes 3, dá 60. Vem mais um loop. 60 vezes 2, dá 120. Aí ele vale 1. I é maior que 1, não é mais. Ele sai do loop e retorna 120. Vamos fazer um teste? Ó. Eu estou usando o deve ser mais aqui, que é o ambiente que eu estou usando. Vocês podem usar qualquer ambiente. Olha que maravilha. Compilou. Ó, fatorial de 5 é 120. Se eu mudasse aqui para 3, vamos fazer o teste. 3 vezes 2, 6. Né? E se mudarmos para 4? 24. Né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Voltar para 5. (120). Então, esse aqui é o cálculo do fatorial. Só que essa função aqui, pessoal, é sem recursividade. Sem recursividade. É uma solução. Agora eu vou mostrar para vocês usando recursividade. Existem muitos algoritmos clássicos que a solução deles é através de funções recursivas. Então, esse tema, pessoal, é muito importante.
é um conceito que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Sabiam? Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter situações em que vocês poderão aplicar recursividade e que vocês têm que ter esse conhecimento e vai amadurecendo. O importante é vocês entenderem que vocês não têm obrigatoriedade de entenderem agora tudo. Tá bom? Fiquem calmos. Ele é um assunto que vai amadurecendo na tua cabeça, né? No seu entendimento, conforme vai usando. Então, fiquem tranquilos, que vocês falam, poxa, eu não entendi 100%. É assim mesmo, tá bom? Então, fiquem tranquilos. João chegou aqui. João, eu estou dando aula, eu estou gravando a reunião, tá bom? Eu tenho que pedir a permissão para todos que participam da reunião. Então, você dá um sim, dizendo que confirma que está gravando a reunião, concorda? Seja bem-vindo. O João Victor chegou também. Tá bom? Vou dar mensagem para o João. Para o João responder. Obrigado pela participação, João. Tá bom? Aí a reunião está sendo gravada, tá? Você pode dar um sim, que você concorda com a gravação da reunião? Sim, João. Pode colocar um sim. Obrigado, João. É que são normas, né? A gente tem que seguir, né? Então, conforme eu estava apresentando aqui, a solução que a gente pode dar para um problema, ela muitas vezes é sem recursividade, né? Sem recursividade. Né? Tá bom? Então, ó, esse aqui é um problema sem recursão. Eu chamo de fatorial sem rec, a função. Então, se eu executo o fatorial de 5, é 120. Lembrando que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é um problema clássico, tá, pessoal? Quando vocês se tornarem professores também, o primeiro exemplo que vocês geralmente usam para falar de recursão é o cálculo do fatorial, né? Um problema bem clássico. Mas existem algoritmos muito famosos, como de ordenação, como o Quicksort, que a solução também é recursiva. Ó, mas eu fiz aqui também um exemplo com recursão. Olha aqui como é que ele fica, pessoal. Esse aqui é o com recursão, ó. O que é recursividade é uma função que chama ela mesma. Dentro do corpo da função tem uma chamada para ela mesma. Né? Então, vou voltar aqui, ó. Chamamos de recursividade quando uma função chama a si mesma. Olhem aqui. A chamada é parecida, é igual. Fatorial, só que eu chamei de fatorial rec. Essa função aqui, ela é recursiva. Vamos executar? Fatorial de 5 é 120. Mas olha que fantástico aqui, pessoal. Quando a gente chama aqui fatorial rec 5, ele recebe o 5 aqui no num, vê se é 0, não é. Aí ele vem dar um return no 1, que é 5, vezes fatorial de 5 menos 1, que é 4. Aí ele chama a função, ele empilha essa chamada e chama a função recursiva. Aí o fatorial de 4 é o quê? 4 vezes fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes fatorial de 1. E aí o fatorial de 1, o que ele faz? 1 vezes fatorial de 0.
E aí o 0, ele retorna 1. Ele para a chamada recursiva, ele interrompe a chamada recursiva. Tem que ter uma lógica aqui, pessoal. A chave desse problema é você ter uma lógica. Em algum momento ele tem que parar dentro do corpo da função recursiva, tem que ter um retorno sem ser a chamada à função recursiva, senão ele não para de chamar ela nunca, né? Isso acontece às vezes tentando buscar a solução, né? Então, aqui, ó, eu tenho essa solução aqui usando recursividade, tá bom? Então é fantástica essa solução, esse conceito de recursividade. Deixa eu só fechar aqui. Então é muito interessante esse conteúdo com relação à recursividade. Deixa eu abrir aqui. Nós vimos aqui a apresentação. Deixa eu pegar esse momento da aula para fazer uma gravação. Espera aí, pessoal. E aqui também. Só um minutinho que a gente continua. Deixa eu só parar agora aqui. Eu vou parar a gravação, tá bom? Até agora nós estamos vendo conteúdo de algoritmos e programação 2. Estamos vendo recursividade. Participando da aula a Lívia, o Thiago Fragoso, a Bianca, o José Henrique, o João Vitor e o Everton. E o Igor. Só parar aqui a gravação. Obrigado desde já a todos, tá bom? Deixa eu interromper a gravação.